Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa um repouso espiritual, um repouso da alma e uma pessoa que ela não consegue mais ruminar? Porque é que tem pessoas que incorporam e tem pessoas que não incorporam. Então, quem nunca incorporou, não presenciou o que é uma incorporação espiritual, dificilmente acredita no mundo espiritual. Mas, para quem já andou nas trevas, no mundo da feitiçaria, do encantamento, no mundo do espiritismo, ele até acredita no mundo espiritual. Mas, por ele não conseguir ruminar, por ele não conseguir saber a respeito da alma, e o que Deus explica do repouso da alma, algumas pessoas, elas não querem religião. Elas frequentaram, observaram de perto e às vezes não quer a religião. Algumas pessoas, por ter necessidade, por ter uma revelação, uma visão do que é o espírito, ele não teve o entendimento, mas ele teve visão do espírito. Quer dizer, em algum momento da vida dessa pessoa, ela teve visão que ela não podia mais viver sem religião, que ela ia ter que buscar um caminho para viver, ou luz ou trevas. A pessoa sabia que não podia mais caminhar sozinha. Por quê? Porque ela já viu as incorporações, porque ela já teve visão que não domina mais os seus próprios sentimentos, o seu comportamento. Então, a pessoa de muito conhecimento, de muita prática, mesmo sem ela ter já incorporado, às vezes a pessoa ela já teve muitas experiências ao ponto da pessoa mesmo perceber que ela precisava de alguma ajuda. E lá no espiritismo, o guia espiritual dessa pessoa ter dito a essa pessoa: olha, você vai ter que procurar um seu caminho. Ou você alimenta a sua área espiritual no caminho que você já deu iniciação, ou você caia na igreja, porque do jeito que você tá, a sua área espiritual, você não pode ficar. Quer dizer, a pessoa teve visão que o mundo espiritual ele era muito real. E nesse caminho do mundo espiritual, pela pessoa identificar que tinha problemas espirituais em alguma linha, ela decidiu buscar um sentido, um caminho da vida dela. Um exemplo para que você entenda, que eu vou explicar para você aqui o que é um repouso do espírito, um repouso da alma que tem duplo sentido. Existe o repouso da alma da pessoa e existe o repouso do Espírito, o repouso do Espírito Santo, que ele não consegue mais convencer essa pessoa que ela precisava buscar esse caminho. Então, quando uma pessoa ela busca um caminho no Espiritismo, devido a ter muito conhecimento, devido a pessoa ter experiência e dizer assim: eu sei que eu tenho um espírito tal que a minha vida, se eu não buscar tratar a minha vida espiritual lá, eles jogam o oráculo, né, o jogo do buzo, ou cartas, e eles vão dizer que essa pessoa, ela tem que buscar alimentar para evoluir a área espiritual dela, porque ela carrega um espírito que bagunça a área dela financeira, ela não consegue se estabilizar com alguém. A pessoa precisa buscar esse tratamento. Por quê? Porque o espírito que ela carrega, eles vão dizer assim: o espírito que você carrega lhe joga no mundo da promiscuidade, no mundo da prostituição. Outro vai dizer por ter visto tantas vezes tentar viver uma coisa e não conseguir. Entende? Então, se a pessoa carrega um espírito malandro, que eu não quero citar o nome, citar todos os nomes dos espíritos, porque a Bíblia diz, não incentiva você tá declarando o nome dos espíritos o tempo todo. Então, quer dizer, lá eles declaram o nome. Você carrega tal espírito, que é o espírito da malandragem. Então, você precisa tratar essa sua área espiritual, que é o espírito da mentira. É aquela pessoa que ela vai viver ganhando e perdendo se ela não buscar conhecimento. Ela troca de relacionamento, ela troca
de trabalho, ela não consegue se estabilizar em área nenhuma, ela vê que a vida dela é estagnada, então de muito ela tentar e perceber que tinha algo espiritual, lá eles vão dizer o nome do espírito para tratar aquela área espiritual da pessoa. Então, se for na área da promiscuidade, os espíritos vão dizer, você carrega o espírito tal que precisa tratar para que você não se prostitua, para que você consiga ficar casada. Se for na área dos vícios, ele vai dizer, você tem o espírito tal que precisa alimentar esse espírito. Ele precisa comer, ele precisa beber, para que assim a sua vida evolua espiritualmente. É assim que eles vão dizer, para que assim a pessoa, ela acredite, o espírito dessa pessoa, ela seja alimentada espiritualmente e ela veja alguma coisa da vida dela evoluir. Porque eles vão dizer, você tem um dom espiritual, você é um espírito e você carrega uma entidade, quer dizer, você tem dons, você precisa evoluir espiritualmente para que você não veja problema na sua área, em tal área. Porque você carrega esse espírito, então eles vão dar sentido àquele espírito. Se for uma pessoa que ela é violenta, agressiva, então ele vai dizer, você carrega o espírito tal, o espírito da confusão. Você atrai confusão para a sua vida e você precisa cuidar dessa área, porque o espírito, ele precisa comer e beber para que assim a sua vida não fique estagnada. Em algum sentido da vida da pessoa, quem já andou na bruxaria, no espiritismo, ele vai ouvir esse sentido que os espíritas dão para a evolução espiritual. E que parece fazer sentido para quem não entende sobre esse repouso da alma, que é o que eu vou explicar para você. Porque uma pessoa que ela não rumina, que ela não sabe os seus próprios defeitos, que ela não é convencida do próprio sentimento, da confusão mental que ela sente. Então, às vezes, quando ninguém acredita no espiritual, a pessoa começa a se sentir transtornada, com vontade de suicídio, pensamentos intrusivos que ela não consegue tirar da cabeça. Então, a pessoa vai buscar uma ajuda nos médicos, na psicanálise, na neurociência, né? Porque ela tem vontades de suicídio. Então, quando existe uma diferença entre possessão, que é cativeiro espiritual, e opressão, para que você entenda do que é esse repouso do espírito. Então, quando uma pessoa, ela não é todo mundo que incorpora. Quem já andou no espiritismo sabe como é. Tem pessoas que incorporam e tem pessoas que não incorporam. Então, uma pessoa que ela não consegue mais viver sem buscar um caminho da vida dela, ou luz ou trevas, ela já percebeu também por qual motivo. Porque às vezes já incorporou em algum bar, na bebedeira, quer dizer, de muito ser influenciada em conflitos, em brigas, em estranhar, né, para briga, a pessoa viu que estava precisando tratar a sua vida espiritual. Então tem pessoas que têm essa visão, vai buscar uma ajuda para parar de beber. Tem pessoas que têm essa visão, que está tendo esses pensamentos intrusivos, pensamentos de suicídio. Então, quer dizer, existe uma diferença entre cativeiro espiritual, do que a Bíblia fala, de uma pessoa que ela é cativa, ela não se domina mais, ela já está possessa. E existe uma diferença de pessoas que ela vive opressão. Que é isso que você tem que entender. Quer dizer, quando uma pessoa ela tem sentimentos, pensamentos de opressão, ela vai ouvir vozes, ela vai ver vultos, ela vai ouvir como se fosse uma segunda voz, uma segunda pessoa falando com ela. Defende isso. Se você morrer vai ser melhor, você não vai sofrer. Ela ouve vozes como se fosse uma segunda pessoa falando com ela. Não é como se fosse ela pensando. Ela ouve uma voz.
mandando ela dar cabo da vida dela, mandando ela não aceitar alguma coisa. Ela ouve a voz dizendo: não conte isso para ninguém. Não fale esse segredo para ninguém, que ninguém vai acreditar em você. Ela ouve como se fosse uma segunda voz falando com ela para que ela tenha decisões na vida dela. Mas quando uma pessoa ela é cativa espiritualmente, o espírito fala com a pessoa como não é como uma segunda pessoa falando, e sim como uma pessoa mesmo tomando decisões. Não é mais como fora, a pessoa não ouve mais a voz. Entende a diferença do que a Bíblia fala entre possessão espiritual e opressão espiritual? Jesus ensinou isso até com crianças, né? Que o pai, quando foi pedir ajuda para Jesus, disse: o meu filho, ele é jogado no fogo, ele é jogado na água, ele não se domina. Quer dizer, a pessoa, quando ela está opressa, a opressão, ela ainda tem domínio do próprio corpo. Ela ouve a voz. Então, alguns vão para o espiritismo, outros vão para os médicos. Vai buscar uma psicanálise, vai buscar um neuro, vai tomar medicamento, porque ela está tendo vontades, pensamentos, mas ela ainda tem o sentido que ela ouve a voz. Por isso ela busca ajuda. Busca ajuda em algum lugar. Quando uma pessoa ela tem opressão espiritual. Mas quando ela é possessa, que ela não ouve mais como se fosse alguém falando com ela, ela vai ouvir a voz, o sentido, as vontades, dizendo: você não tem que aceitar isso, você não tem que ser assim. Então a pessoa já não tem mais como discernir, como buscar ajuda. A pessoa, ela ignorou todos os sentidos da vida dela e ela não sabe mais o que é cativeiro espiritual, opressão espiritual. Para ela, tudo é ela mesma. Ela vai dizer que ela é assim, que isso é da vontade dela, e no máximo que ela vai identificar que é a vontade de Deus. Ela aceita todas as vontades, ela não se responsabiliza mais pelas suas próprias atitudes, e a maioria desse tipo de pessoa é esse tipo de pessoa que não quis saber nada de percas financeiras, de doenças, de repreensão, de desobediência, que vai buscar uma evolução espiritual, que ele ignora tudo do que Deus explica e ignora também a sua própria visão, a sua própria cognição. Ele não quer ajuda, ele não quer médico, ele não quer remédio, ele quer acertar por conta dele. E por esse motivo, a mente dessa pessoa, ela vai ficando cauterizada ao ponto dela não saber mais discernir entre alma e espírito. E é por esse motivo que você tem que entender sobre o que Deus explica a respeito desse repouso da alma. Onde Deus explica isso para que você entenda por que é que tem pessoas que não conseguem pensar na própria alma. Ela não consegue mais refletir se isso está certo, o que se arrepender, ela não consegue mais sentir arrependimento, ela não consegue mais ter vergonha. Todas as atitudes dela, ela está o tempo todo condenando as outras pessoas daquilo que ele mesmo pratica. Ele não é mais convencido da própria visão, da própria audição, porque existe essa diferença entre cativeiro espiritual e opressão espiritual. E onde Deus explicou isso para você que você entenda que até quem anda no espiritismo, ele vai ouvir em algum lugar, quando ele não quer mais religião, ele pode ouvir da boca mesmo dos espíritos enganosos, que vai dizer: você não pode ficar assim. Da forma que você tá, você não pode ficar. Ou você vai ser destruído pelos espíritos. Então, quem anda nesse caminho vai dizer: esse espírito pode sim lhe ajudar. Você alimentando esse espírito, ele pode lhe curar. E a pessoa vê a cura lá no espiritismo, né? Como eu já participei de várias curas, já fui curada e passei a acreditar no mundo espiritual porque eu participei, eu vi a cura, eu senti, eu parei de parar nos hospitais, eu parei de ter crises de asma e identifiquei que o mundo espiritual era muito real. Mas o que acontece com uma pessoa que ela passa por essa cura do espírita,
do espiritismo sem discernir entre o espírito verdadeiro e o espírito enganoso. Porque a pessoa, quando ela não sabe entre o repouso da alma, né, que é entre cativeiro espiritual ou opressão espiritual, que há uma diferença, que a própria pessoa ela não sabe quando ela não busca saber, se ela está opressa, que ela não consegue mais ter domínio da própria alma, ela não consegue mais tomar decisões por conta própria. Quando ela vê, ela tá em confusão, ela tá cismando. Tem homens que vestem roupa de mulher e vai pra rua já com o espírito possesso na pessoa. Tem pessoas que de repente cisma em alguma festa e põe a festa a perder e depois ela perde a sanidade mental. Todas as pessoas que elas são moradores de rua, ela vive na rua porque ignorou o próprio sentimento. Porque a pessoa ignorou a própria visão. Então, de ser opressa, da pessoa viver a fase da opressão e ignorar, ela passou a ser possessa. Por isso você vê, tem pessoas formadas que é moradores de rua, que tem família, que tem onde morar, mas não quer, não aceita mais. Quer dizer, a pessoa ela é totalmente possessa por ter ignorado tudo do que Deus explica. E Deus explica isso entre a diferença da opressão para a possessão, do que é um repouso do espírito e um repouso da alma. Entende? Eu tive essa experiência um pouco antes de aceitar Jesus, me batizar e tudo. Eu ainda estava negociando, ainda estava trabalhando. Eu fui na casa de uma espírita para cobrar a espírita, uma conhecida minha, e ela foi usada, né, pelo espírito e disse a mim: você não vai poder mais ficar na situação que você vive hoje. Você vai ter que procurar um caminho, ou a religião da gente, ou a igreja. Procurar a igreja. Mas do jeito que você tá, você vai ter que tomar um partido. Mas eu já estava buscando. Eu já estava jejuando. O Espírito Santo já estava me tomando. Eu já tinha experiências demais com o Espírito. E eu já sabia que eu já estava tomando um sentido, um partido. Então ela foi usada para me trazer uma dúvida, né? Para dizer assim, tá vendo que eu acertei a sua vida? Eu não disse a você que você não ia poder ficar como você estava? Que você não queria religião? Você ia ter que tomar algum sentido? Até as trevas, ele dá esse sentido e esse caminho para a pessoa para dizer que eles acertam a vida da pessoa. Para dizer que eles também são usados por Deus. Também são usados pelo Espírito. Quer dizer, a pessoa que não tem conhecimento, ela vai fazer o quê? Ah, então se fulana falou, então fulana foi usada pelo Espírito, então eu vou saber, vou cuidar da minha área espiritual lá. É assim que essa é a vontade do Espírito. Do Espírito que se transfigura no Espírito bom, né? Que ele também ajuda, que ele também cura. Como eu tinha experiência, ela foi usada para dizer isso. Agora você vai ter que decidir a sua vida. Você não vai poder mais viver sem religião. Você vai ter que buscar uma religião. Da forma que você tá, você não vai poder ficar. Por quê? O Espírito sabia que eu estava buscando. Sabia que eu estava tendo experiências espirituais. E sabia que eu ia ter que tomar um partido, um sentido. Porque no meio, em cima do muro, não tem como ninguém ficar. Ou é luz, ou é trevas. Então eu já vivia nas trevas e quando Deus abriu os meus olhos e começou a me chamar para a luz, se eu não me posicionasse, eu ia terminar caindo novamente, porque eu já tinha muito conhecimento, muitas experiências espirituais. Então quer dizer, Deus ia me dar uma revelação da verdade, para que assim eu me posicionasse. Caso eu não me posicionasse com Deus, eu ia ter que me posicionar em algum lado. Porque eu já tinha muito conhecimento através de visão e experiências próprias, entende? Só que eu não sabia sobre o repouso da alma, que é isso que você tem que entender. Em Hebreus 4:1, Deus fala sobre o repouso dos cristãos, de pessoas que estão dentro da igreja, mas ela vive no repouso. O Espírito Santo não consegue fazer mais nada e ela acha que está tudo bem porque ela não foi acordada.
Deus não arrancou as iniquidades da pessoa. Quer dizer, a pessoa já teve alguma experiência espiritual, a pessoa já teve alguma cura, né, algum milagre, algum sentido, e mesmo assim ela não tomou uma posição. E Deus explica aqui, ele entrou no repouso da alma, que é o que eu vou explicar. Tememos, Deus diz, tema isso, tenha medo disso, tenha medo de não temer a Deus. Tenha medo de você não temer a Deus e decidir se posicionar na desobediência. Entende? Tememos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, a palavra, a pessoa não é mais convencida da palavra. Ela já teve tanta experiência, ou com luz, ou com trevas, provavelmente com trevas, né? Que foi o meu caso. Quer dizer, devido a pessoa ter muitas experiências espirituais, ela ignorar tudo e ela não querer saber sobre a palavra, ela vai entrar nesse repouso da alma. E entrando no repouso da alma, ela não é mais convencida pela palavra. Ela não é mais convencida nem pela visão. Ela tá vendo, mas ela não acredita no que ela tá vendo. Porque o sentido da pessoa, quando a mente de uma pessoa, ela tá cauterizada, ela ignora repreensão de Deus, palavra de Deus, pecado, ela não crê em nada disso e ela busca uma evolução espiritual. Os espíritos, ele cauteriza a mente daquela pessoa. Quem é espírita sabe que a pessoa que vai fazer o santo, que vai ficar de roncó, ele dá a cabeça. E devido a pessoa dar a cabeça para dar origem a um espírito, o espírito também, ele dá a cabeça. Né, para Allan Kardec, para receber o sentido do espírito. Quer dizer, ele deu os espíritos mortos a passagem de entrar no corpo, falar pela boca deles, escrever pela boca deles. É tudo a mesma coisa. É os espíritas que não sabem sobre o que rola dentro do candomblé, muitas vezes, e ele não é mais convencido da palavra, ele não crê na Bíblia. Né? Ele crê da forma dele, como qualquer religioso. Então Deus diz, né? Com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Os que crê na palavra. Entramos no repouso. Quer dizer, o Espírito Santo vai fazer morada naquela pessoa e a pessoa vai entrar no repouso da alma. Ela não vai viver mais com crises de ansiedade, com essa mente confusa, perturbada, tomando medicamento, qualquer tipo de coisa assim. Um exemplo, né? Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão, é verbo futuro, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim, no dia 7º. É como se a pessoa dissesse assim, um dia eu procuro. Eu tô novo para procurar Deus. Não, isso aí não é espiritual, não quero saber não. Sobre ansiedade, depressão, isso aí é tudo normal, é assim que as pessoas dizem, né? Então, certo dia, no 7º dia, Deus está explicando aqui, as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque um certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Quer dizer, a pessoa entrou no repouso da alma. Ela não consegue mais saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Ela cria suas verdades por ter ignorado a palavra de Deus, por ter ignorado milagres, maravilhas. Ela quis uma religião.
Por isso eu expliquei esse fato para você. Quer dizer, de tanto não querer religião, de tanto ter frequentado todas as religiões, ter tido muita visão espiritual, muitas experiências, a pessoa decide, eu não quero religião. Eu não quero saber de religião. Eu creio em Deus do meu jeito e a mente vai sendo cauterizada. Já participou de curas, de milagre, de maravilha. Quer dizer, para tirar essa pessoa desse lugar, só Deus. Só Deus, o verdadeiro Deus, consegue tirar essa pessoa das trevas para a luz, porque ela entra nesse repouso da alma. Quer dizer, ela não quer saber a razão de nada da vida dela. Então ela vai ter que tomar um partido, um sentido. Quer dizer, se eu tomo um partido para religiões de matriz africana, de espírita, ali eu vou ter que alimentar. Por quê? Porque ali eu alimentando, sendo curada, eu cultuando os espíritos, eles fingem ser espíritos bons, cura um lado espiritual da minha vida, trata aquele lado, mas ele vai ter a evolução, ele vai ter o direito, a passagem de influenciar eu tomar decisões. Quer dizer, ele traz a cura, como fez comigo. Um exemplo, ele trouxe a cura da asma, mas ele me impulsiona a tomar outras decisões, porque eu não sou mais opressa. Eu sou possessa, eu estou possessa de espírito. Então eu não tenho mais o sentido da verdade e da mentira, do bom e do ruim, e eles têm legalidade, o mundo espiritual, ele tem a legalidade de me impulsionar a eu errar em qualquer área da minha vida, porque tem várias áreas abertas. Eu não fui tratada pelo espírito, entende? Porque eu vivo nesse repouso da alma. É isso que Deus explicou aqui em Hebreus, a Paulo. Quer dizer, ele tendo legalidade, muito bem, ele me curou. Lá no passado, o problema de infarto, que eu vivia infartando, indo para os médicos, eu sentia que eu era tomada a minha garganta, o meu fôlego, eu sentia meu coração como se fosse faltar o ar, como se eu fosse infartar, os exames não dava nada. Entende? Quer dizer, devido a eu ter ido tratar na área do espiritismo, ele parou de mexer naquela área. Trouxe a cura. Como eu não vou crer no mundo espiritual? Eu fui curada. Eu não tenho mais crises de infarto, eu não tenho mais problema de coração, eu não tenho mais esse problema. Mas ele tendo a legalidade, ele vai me jogar em outro problema espiritual que eu não vou ter visão. Que tipo de problema é esse? Por quê? Porque eu não tenho religião, que foi o meu caso, eu não tinha religião, eu vivia por minha conta e risco, a legalidade foi dada em todas as áreas, e a legalidade sendo dada, qual é o controle emocional que eu ia ter? Entende? A pessoa que ela não tem, que ela vive no repouso da alma, que é o que Deus explicou aqui a Paulo, ela vive num repouso cristão, o Espírito Santo, se for o repouso cristão do Espírito Santo, a pessoa tem controle emocional. A pessoa, ela tem domínio próprio. Mas se ela não tem o repouso da alma, ela entra no repouso, no próprio repouso. Foi isso que Deus explicou aqui a Paulo. Então, ela entrando no próprio repouso, Deus, ele vai entrar na ira de Deus. A pessoa, ela vai entrar na mão de Deus, porque ela ignorou a prova, ela não quis saber por que adoeceu, por que teve milagres, ela ignora o pecado. E Deus explica aqui, ó. Em outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Deus não vai invadir a vida da pessoa. Visto, a pessoa teve visão, que o mundo espiritual é real. Teve milagres. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. A pessoa, ela sabe que o mundo espiritual existe, mas ela prefere desobedecer a Deus. Ela ama o pecado, ela não quer sair do pecado, ela não crê que tenha consequência ao pecado. Então, o que é que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Que ela já viu, já foi curada por um câncer, já viu Deus se revelar para ela,
buscou o conhecimento, mas ela preferiu a desobediência. Ela perde o controle totalmente emocional. Ela tem a mente cauterizada, ela não toma mais decisões por ela, a legalidade é dada e ela o tempo todo ela vai acusar as pessoas. Ela não tem mais sentido da própria alma. Ela não se vê mais de forma nenhuma, ela tem visão que ela tem algum tipo de erro nela. Porque na cabeça dessa pessoa ela vai dizer: Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus já me ajudou, mas ela preferiu continuar na desobediência. E aí a alma dessa pessoa, ela entra nesse repouso, que o espírito não faz mais nada por essa pessoa, porque ela não quis saber sobre transgressão, iniquidade, pecado, remissão, palavra, poder da palavra. A pessoa não crê que a palavra tem poder. Não é assim que ela crê. Porque ela já ama o pecado. Então, esse tipo de pessoa, em algum momento da vida dela, ela vai ter que se posicionar em alguma religião. Por isso eu tive essa experiência do próprio espírito que incorporava, que eu cansei de ver a pessoa incorporar na casa da minha família, nos barracões. Eu fui apenas cobrar na casa dessa mulher e ela deu esse recado. Você não pense que você vai ficar como você tá. Você vai ter que se posicionar. Ou você corre para a igreja, ou você vai ter que correr para alguma religião. Porque a sua vida, você vai ter que tomar uma posição com a sua vida. E quando ela disse isso, eu já estava mais ou menos ligada. Eu já tinha passado por experiências com o Espírito Santo. Eu já estava buscando na minha casa. Né? Mas ela jogou essa informação para que me trouxesse dúvida, para que quando Deus dissesse saia do pecado, eu dizer não, e todo mundo peca. Eu dissesse mais uma vez, como eu disse no passado, que pecado? Que todo mundo peca. Eu não preciso sair do pecado. Eu dependo do pecado, eu preciso do pecado. Ou eu sou feliz no pecado, não é assim que as pessoas acham, e continuar na desobediência. E aí, se a pessoa continua na desobediência, ela entra nesse repouso da alma. Ela não é mais convencida que ela tenha que mudar. Que ela precise mudar. Porque a mente vai estar cauterizada, o sentimento está cronificado. Então, tudo que ela pensa, ela não sabe mais discernir, ela não ouve mais vozes. Ela não, na cabeça dessa pessoa, ela não tem como se ela fosse perturbada. Porque quando uma pessoa está sendo perturbada, ela busca ajuda. Ela vai para o médico, ela vai para o rezador, ela vai para o benzedor, ela vai para o curandeiro, ela vê a vida dela travada, ela percebe, a pessoa em algum momento teve visão. Porque é como se diz assim, uma pessoa que ela está carregada espiritualmente, ela não tem uma moto, ela não tem um transporte, tudo está dando errado na vida dela. Se ela pegar uma moto e ela vê que ela agora pegou a moto emprestada, fulano, me empresta aí essa moto. Ela pegou a moto quebrou, agora ela vai trabalhar, ela já não tinha, pegou emprestado. Agora ela vai trabalhar para pagar a moto dos outros. Quer dizer que a pessoa não está tendo visão que está perdendo? Quer dizer que a pessoa não viu que algo está errado na vida dela? Que tudo que ela está fazendo não é por ela? Que ela não tem mais o sentido? Que ela está vendo agora que a vida dela é como um saquetel furado? Que ela tenta viver uma coisa, mas ela vive outra? Mas quando a pessoa está possessa, na mente dela, a opressão, a pessoa vai ficar como se fosse uma pessoa transtornada, né? A pessoa que está ouvindo outra pessoa dizer, faça isso, você tem que fazer. Ela ouve como se fosse uma segunda voz. Então ela desconfia. Ela começa a buscar ajuda. Ela vai buscar tratamento, ela vai para um CAPS, ela vai para o medicamento, ela vai para o psicólogo. Mas quando a pessoa está opressa por espíritos, ela não tem mais esse discernir. Ela não busca mais ajuda porque ela é convencida por ela. Ela vai dizer, é eu que quero assim, sou eu que sou assim, eu não tenho mais o que fazer. Então ele vai no máximo buscar uma ajuda espiritual. E lá eles vão explicar dessa forma. Se é uma pessoa que vive ganhando e perdendo, vai dizer, você tem um espírito, né, malandro. Porque você mente por isso, por aquilo. Então você fica ganhando e perdendo porque você precisa alimentar o espírito.
Se precisa, essa é a forma da explicação deles. Quer dizer, porque o espírito não come. É isso que Deus explica. Espírito não precisa de comer e beber. O que precisa de comer e beber somos nós. Nós precisamos alimentar um espírito dentro de um corpo. E como vem essa alimentação espiritual? Essa evolução espiritual? Eu preciso ignorar o pecado? Eu preciso ignorar que eu tenho problema na minha vida. Eu preciso ignorar que Deus existe. Eu preciso acreditar apenas em mim. Isso não é verdade. Esse negócio de pecado. Entende como é que a pessoa acredita quando ela já tá, que ela já não domina mais os próprios instintos? Então ela vai buscar uma ajuda espiritual. Lá a pessoa vai ouvir, você é um espírito e você carrega uma entidade. Aí vai jogar os oráculos do Odum. Não sei se você já ouviu falar sobre o Odum, que eles jogam baseado na data de nascimento da pessoa para dizer a personalidade da pessoa, os instintos, a vontade com que a pessoa pode evoluir financeiramente. A pessoa vai ter que fazer tudo, guardar o resguardo, alimentar o espírito, ignorando a palavra. Ignorando tudo isso. Quer dizer, a pessoa ela perde os instintos entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, porque ela não se responsabiliza mais por nada. A mente está totalmente cauterizada. Uma pessoa que ela dá a cabeça aos espíritos, a mente está cauterizada, ele não tem mais os sentidos, ele deu o corpo, os sentidos aos espíritos dominar a vida dele, porque ele não tem visão do espírito. Ele não sabe o que é o espírito, ele diz que sabe o que é alma, o que é espírito. Então, um exemplo para que você entenda a respeito disso. Um dia, minha mãe incorporada, eu ainda uma criança, ela me maltratou, incorporada. Eu chamei ela de mãe e ela respondeu que não era minha mãe, me maltratou. Eu tinha apenas uns 8 anos. E eu saí gritando, chorando, porque a minha mãe disse que não era minha mãe. Porque o espírito incorporado nela disse, não me chame de mãe porque eu não sou sua mãe. E eu, por não saber nada espiritual, vi o quê? Eu vi a minha mãe. E quando eu fui conversar com a minha avó, com outras pessoas, as pessoas diziam, não chore, porque quem está ali no corpo dela não é a sua mãe, é um espírito. E quando ela acordou, já ela na sanidade mental, eu fui conversar, eu fui dizer, ainda chorando, mãe, porque eu tinha ido dar a benção, né, para ir dormir. Mãe, a senhora disse que não era minha mãe, eu era apenas uma criança. Quer dizer, aquela pessoa, ela não pensa nas próprias atitudes, apenas diz, mas não era eu. Entende o que acontece com uma pessoa que ela entra nesse repouso da alma? Não era eu, não foi eu que disse, eu não sou a sua mãe. Era o espírito. Ele não tem mais consciência da própria consciência, do próprio comportamento. Ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Ele não pensa o porquê. Que tipo de espírito é esse que maltrata a minha filha, que faz mal na minha vida, que me engana? Não, para ele aquilo tem sentido, aquilo tem razão, porque o espírito vai dizer a essa pessoa que se ela quebrava os móveis dentro de casa, ela não quebra mais. Se ela cismava na rua, ela não cisma mais. Se ela não tinha controle com a bebida, ela não vai ter mais esse problema, mas ele vai ter passagem para agir em outra área da vida da pessoa, porque a pessoa não está liberta. A pessoa não foi liberta. Ali ela está sendo enganada, com a mente cauterizada. Por isso ele não consegue refletir. Ele não consegue pensar se é certo ou errado isso que eu estou fazendo, se tá bom ou se tá ruim para mim. Entende? Ele entrou nesse repouso da alma. Ele ignorou, porque ele é desobediente. Ele não crê em perdão, ele não crê em amor, ele não tem empatia, ele não quer gratidão, ele não sabe nada sobre ele. Ele vive apenas pela visão. Quer dizer, o espírito, ele até proporciona uma coisa boa para a pessoa acreditar, mas ele vai ter passagem. Em qualquer área da vida daquela pessoa, o espírito vai agir, porque ela não vai conseguir mais reagir. Foi isso que Deus ensinou aqui a Paulo. Vai ser rompido. Deus não tem mais obrigação de convencer essa pessoa. Por quê? Porque ela não teme a Deus. Ela não conhece Deus, ela não quis conhecer Deus. Por isso Paulo ensinou aqui, tememos que isso não venha acontecer.
Que a pessoa não queira ignorar a própria visão. Que ela tá vendo que tá vivendo uma maldição. Tá vendo que tá perdendo. Tá vendo que tá adoecendo. E ela não se questiona. Ela não se questiona porque ela quer ser enganada, porque ela é desobediente. Então, quer dizer, ela é convencida da visão que o mundo espiritual existe, é real, mas ela não crê na palavra. Ela não crê no amor, ela não crê na Bíblia, ela não quer saber nada da Bíblia. Ela quer apenas a ajuda. Então, ela entra nesse repouso e continua na mesma vida. A vida da pessoa, ela não muda. Ela vive o mesmo problema que a de geração. Ela vai viver apenas porque ninguém quebra as leis de Deus. Então, na legalidade, ela vai vivendo e no máximo que ela vai conseguir pensar é de família. Se ela não se vê, se ela não é convencida disso, entende? Então, Deus diz, quer dizer, tememos, pois, que porventura ela deixou, ela teve conhecimento espiritual, mas ela não quis obedecer a Deus. Entende? Porventura deixada a promessa, qual é o dever que Deus vai ter de ensinar mais nada a essa pessoa? Ela vai viver o problema todo de geração. No máximo que ela, quando vai para o médico pergunta, tem esse problema na sua família? Então a pessoa vai dizer, é de família. Então não tem o que se fazer. Como se Deus não pudesse nada na vida dela. Entende? Deixada a promessa de entrar no seu repouso, deixou a promessa de entrar no repouso de Deus para entrar no seu próprio repouso. Para dizer, eu posso sim. Então ela perde a capacidade de saber entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade, entre o que é certo e errado. Ela adquire a mentira como algo bom, ela não é mais convencida disso, ela se torna totalmente rebelde, ao ponto dela não questionar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Todo o dinheiro que pega é para religião, é para satisfação. A pessoa não é mais convencida. Por isso Deus explicou aqui que ela não é mais convencida da palavra. Nada é útil para ela mais. Até a própria visão. Ela não tem visão do cenário da vida dela. Porque ela entra nesse repouso da alma. Então, em algum momento, já foi para médicos, buscou saber, que ouvia vozes, que tinha vontade de suicídio, que se prostituiu, que isso, que aquilo, mas ignorou o pecado. A pessoa ignorou, quis mudar por conta própria, quis viver por conta própria. Então, ouvia falar os próprios defeitos, os próprios problemas, queria buscar apenas uma razão para esse problema. Qual é a razão do problema? Então, ela não crê que Deus faça nada por essa pessoa. Então, a pessoa, ela entra no repouso da alma. Ela acha que tem necessidade de ser quem ela é. Por isso, ela não vai mais ouvir como se ela ouvisse vozes. Ela não ouve mais a voz. Simplesmente, o Espírito fala como se fosse a primeira pessoa. Então, ela vai dizer, Deus me fez assim, porque ela não tem mais controle emocional. Ela não tem mais discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Quando ela tem que passar por algum problema que ela mesmo já fez, mas quando vê alguém fazendo, ela vai julgar, ela vai condenar, ela vai criticar. Ela não tem discernimento mais nenhum, não rumina mais. Por quê? Porque a alma vai estar morta. Entrando no repouso da alma, o Espírito Santo não tenta mais tratar essa pessoa. Entrega a ela a corrupção da carne. Ela é entregue aos seus próprios desejos. Então ela vai vivendo a maldição geracional, o problema de geração. Se teve problema na área financeira, não vai conseguir prosperar, vai naturalizar, viver ganhando e perdendo, vai viver tendo problema no relacionamento. Então, no máximo, o que ela consegue é julgar, é se vitimizar, é condenar. A visão que ela tem... Um exemplo, ela tem visão que o marido é invejoso, que o marido é usurável, que o marido é isso, é aquilo, mas quando é com ela muda o julgamento. O marido é preguiçoso, um exemplo, ela vê tudo, ela sente tudo, mas sente sempre espelhando nas pessoas. Mas nela, ela diz que não está com preguiça, está indisposta. Ela não tem usura, ela tem necessidade. Entende o que acontece na alma dessa pessoa? O que é que acontece com a alma dessa pessoa?
que ela entra nesse repouso. Então ela julga o marido de tudo que ela mesma faz, mas ela, no sentido dela, ela tem necessidades. O marido é usurável, o marido é preguiçoso, mas ela está indisposta, entende? Ela perde totalmente a conexão entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Porque Deus esperou, porque Deus tratou, porque Deus fez milagre, mas a pessoa não quis saber, não quis se aprofundar, quis viver na desobediência. É isso que Deus explicou aqui. Ela quis viver na desobediência. Ela não quis saber a razão de perca financeira, de doença, de nada. Então ela julga na vida dos outros, mas na vida dela ela busca uma razão. Tem que ter uma razão para isso. Porque ela não precisa se conhecer. Entende? Porque ela já tem uma religião que dá outra satisfação a ela de tudo que ela vive. Uma explicação, que ela se sente satisfeita ali naquela explicação. Então, quem já caminhou no mundo das trevas, em algum momento, a pessoa já teve, de tanto ter conhecimento e não querer a religião, por exemplo, os próprios espíritas que recebe, que dá a cabeça, que faz sacrifício, em algum momento vai dizer: você não vai poder ficar mais assim. Ou você corre para a igreja para se defender dos espíritos, das influências que você carrega, ou você vai ter que alimentar o espírito, porque na cabeça deles, o espírito come. O espírito precisa se alimentar, precisa beber. Você precisa agradar o espírito, dar as comidas àqueles espíritos para poder você ser tratada naquela área que você vê a dificuldade. Naquela área que você vê o problema. Então, o que é que Deus explica? Não é os espíritos que comem, é você que come. Você come, você se alimenta, você alimenta o pecado quando ignora o pecado. Quando você não crê, quando você não quer saber, quando você prefere a desobediência. Você ignora até a visão, a razão das coisas. Então, cada um vai buscar a sua evolução de alguma forma. Ou no espiritismo, ou na medicina. Quer dizer, a pessoa está ouvindo vozes, vendo vulto, vendo tudo, está precisando de ajuda, vai buscar um remédio controlado. Simplesmente ela quer controlar, ela não quer estar ouvindo essas vozes, ela quer dormir, ela quer perder essa perturbação, ela quer entender a insônia, vai para o médico. E o médico vai mudar, vai dar medicamento, vai mudar a alimentação, vai ensinar ela a viver de uma forma melhor. Aquele tempo vai passar. Aquele estágio espiritual da pessoa vai passar, porque ela vai entrar nesse repouso. Vai continuar na desobediência. Vai entrar no repouso. Então, entrando no repouso, eu ignoro o pecado. Eu prefiro a desobediência. Então, ele perde esse negócio de dizer, de ouvir a voz. Então, o que é que vai acontecer com essa alma? Tudo que acontecer com ele, ele vai dizer: eu quero assim, eu sou assim, eu não quero mais. Não quero mais e pronto, não quero saber se eu tô perdido ou não. É eu. Não tem negócio de espírito comigo não, que eu não acredito não. Porque era assim que eu dizia: eu tenho medo, eu não tenho medo de espírito. Eu tenho medo é de quem tá vivo, porque quem tá vivo pode me fazer um mal. O espírito me faz mal? Qual é a maldade que o espírito pode fazer? Eu tenho medo de espírito não, eu tenho medo de covardia, eu tenho medo de falsidade, eu tenho medo de pessoas. Não é de espírito. Porque eu não tenho visão espiritual. Então eu tenho que me defender é de pessoas. Eu tenho que atacar pessoas, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber da minha natureza. Entende? É assim que a gente se vê. Porque não rumina. Porque a pessoa perde essa percepção entre alma e espírito, entre verdade e mentira, entre bom e ruim. Eu crio a minha bondade. Eu crio a minha superioridade, o meu ser superior. Eu sou assim. Então vamos ver. Vamos ver quem você é nos oráculos, né? O seu Odum, que eles jogam pela data de nascimento, a sua origem. Por que é que você é cabeça quente, é teimosa, é desobediente? Então tem que tratar da sua área espiritual, se você quiser evoluir em alguma área. Se você quiser ter marido, se você quiser prosperar, porque você já viu que tem problema nessa área. Entende? E a pessoa vai acreditar. Ela vai acreditar por ignorar, por não querer saber. Ela não ouve mais. Ela não vê mais. Ela não vê mais que é espiritual. Para ela, é tudo ela. Então, a pessoa, em um momento da vida, ela ouviu
ela teve visões, viu vultos, ouviu vozes, viu perturbação, foi para médico, psicólogo, igreja, rezador, benzedor, mas de tanto ignorar, a pessoa ela não ouve. Ela tem um sentido como se fosse ela. Sou eu sou assim. Então, no espiritismo ele vai dizer, você tem que evoluir sua área espiritual. Você quer ignorar? Você é um espírito? Então você carrega a influência, você não vai conseguir viver assim, você vai ter que tomar um partido para ter uma religião. Então, se é para ter uma religião, se é para eu ter paz, se é para eu evoluir, vamos cuidar dessa área aí. Né? Porque eu não creio nesse negócio de pecado. Se eu já amo o pecado. É assim que a pessoa diz, se sou eu, como é que eu vou deixar de ser eu? Como é que eu vou deixar de gostar do que eu gosto? Entende? Então, quem vai alimentar a sua área espiritual vai acreditar em tudo aquilo que os espíritos disser que é aquilo que você é. Então, vai dizer, não tem sorte, eu tenho sorte, o que é que tem que melhorar a sorte nessa área? Mas eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu. Entende como é que a pessoa que ela entra nesse repouso da alma acontece com ela? Ela não consegue mais ruminar. Ela não consegue mais discernir. Ela simplesmente vai sempre dar uma desculpa. Aquilo que é bom sou eu, é o que é meu, aquilo que é ruim não é meu. Isso não sou eu. É o espírito. É a evolução espiritual. Ele perde o controle, ele perde a sanidade mental. Quem incorpora sabe que muitas vezes, mesmo ele vendo o corpo, ele não tem o controle do corpo. Quem incorpora. Quem incorpora. No caso que eu nunca incorporei, ficava mais difícil para eu acreditar. Porque eles diziam que eu era Eked, né? Que Eked não precisa incorporar, mas você tem sim o espírito. Você é um espírito dentro de um corpo. Quer dizer, por que é que algumas pessoas elas incorporam e outras não? Tem pessoas que incorporam dentro da igreja. E vai para a igreja para o pastor expulsar o espírito, expulsar o demônio. Isso não funciona. Porque o espírito ele entra e sai, ele finge e a pessoa perde a crença. Porque se a pessoa não estuda, se a pessoa não quer estudar, se ela não quer abrir mão do pecado, se ela não quer entender o que é o pecado, e ela não quer abrir mão do pecado, por isso a maioria das pessoas elas vão para a igreja e vão para o espiritismo. Porque ela ignora os poderes de Deus. O que é o pecado? O poder da palavra, que a palavra tem poder. Ele ignora mesmo vendo. Ele quer ser ele não quer sair do pecado. Ele não quer buscar, ele não quer estudar, ele não quer ser remido, ser lavado. Entende? Ele quer ser ele. E aí não tem o que Deus fazer. Deus diz, eu me apresento, eu curo, eu faço tudo e as pessoas querem o pecado. Então, quer dizer, rompe. Eles perdem o temor de Deus, ele não teme a Deus, ele vai falar em Deus. Ele vai falar em Deus. Mas ele não quis ser tratado por Deus. Ele quer falar em Deus e acredita em Deus por ter alguma experiência espiritual, como eu já tive várias. Quer dizer, já tinha passado por curas. Mas devido a eu ter muita experiência, o Espírito curou a minha área da minha saúde e me jogou em outro sentido que eu ia cair do mesmo jeito. Porque lá ia dizer, espírito de confusão. Você não quis alimentar, não quis cuidar, caiu. Não tinha controle emocional. Mas Deus, no meu caso, né? Deus chegou primeiro. Me tratou, me ensinou, mas poucos dias antes, uma espírita disse isso para mim, na casa dela, quando eu fui cobrar. Que eu ia ter que tomar uma posição. Mas eu já tinha tomado uma posição. Eu já estava buscando. Eu já estava entendendo. Então, quando Deus se apresentou para mim, que eu entendi, Deus existe e me curou, pois é esse Deus que eu quero. É esse Deus que está me ensinando que a palavra tem poder. O que é lei do retorno? Que as coisas têm consequências, sim. Então eu corri, me batizei, entreguei minha vida para Jesus, mas só entregar a vida para Jesus e continuar fazendo o que eu gosto e o que eu quero, não resolve. É isso que Deus explica. A pessoa ela tem que ter posicionamento, tem que entender o que é que causava mal para mim. Que aquilo que não é bom é ruim. Mas se eu acho o ruim como bom, como Deus vai tratar? Não tem brecha.
Não tem como Deus fechar as brechas na vida da pessoa. Não dá tempo de Deus fechar. Por isso, muita gente, por isso Deus explica, ele fez milagre em 10 leprosos, só um voltou. Quer dizer, não achou que valia a pena buscar conhecimento de Deus. Só um voltou para servir a Deus. Os outros continuou pecando. Porque ignora o pecado, porque não sabe as consequências do pecado, não quer saber, porque já ama o pecado, a desobediência. Então, o que Deus pode fazer? É isso que ele diz, não tem o que fazer. Então, a pessoa entra nesse repouso da alma. Então, ela não sabe discernir entre alma e espírito. Então, no máximo que ela vai poder dizer é de geração, é de família. O que é que eu posso fazer? Se isso é de família. Porque ela perde a visão entre o bem e o mal. Entende? Então, eu peço para você que compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você conheça, que precise desse tipo de conhecimento. Porque existe um mundo espiritual, mas para você aprender a discernir entre o bem e o mal, só com conhecimento. Só a pessoa buscando sobre a palavra. E tem gente que está dentro da igreja, mas ela não lê Bíblia. Ela não jejua, ela não teme a Deus. Então, Deus até se apresenta. Deus dá cura à pessoa, mas não tem como ela ser tratada porque existem brechas. E ela alimenta a brecha. Ela alimenta com o próprio pecado. Ela prefere o pecado. Entende? Então, no Espiritismo você vai ouvir isso. O Espírito precisa se alimentar. Ele bebe e ele come. Se ele tiver com fome, sua vida vai pro brejo. Porque você não alimenta. Quer dizer, alimenta lá, gasta tudo que tem, a vida continua, mesmo o problema que é de geração, porque quem vive no Espírito vive o problema que ele é de geração. Então, ele é envolvido pela visão. Ele aprende a acreditar. E a mente da pessoa, ela fica como se fosse cozinhada, cauterizada. Como se não tivesse saída. Porque ela já alimenta o pecado. E ela alimenta o espírito acreditando, está tratando da área espiritual. Onde espírito nenhum come. Quem come, somos nós. Quem alimenta o pecado, somos nós com a ignorância. É isso que Deus explica. Ignorar saber não resolve. Aceitar Jesus apenas não resolve. Querer uma religião e não querer a razão das coisas, por que adoece? Por que vive ganhando e perdendo financeiramente? Não resolve. A mente estando cauterizada, os sentimentos cronificados e eu alimentando meus próprios sentimentos, eu vou dar razão a tudo. Eu vou dar razão a tudo. Então eu nunca vou ser tratado. Para mim, a palavra nunca vai ter sentido, porque eu sempre me vejo certo. Eu nunca vou me ver errado de forma nenhuma. É isso que Deus explica. Então, no Espiritismo você vai ouvir. Quer dizer, se for a área sexual, é porque você tem um espírito que lhe joga para promiscuidade. Você tem que cuidar do seu espírito. E a pessoa vivendo um problema que é de geração. Se for na área financeira, eles vão dizer, porque você não alimenta. Né? Se for na área da malandragem, uma pessoa que é malandra, que gosta do dinheiro fácil, que não quer saber do que é certo e errado, eles vão dizer, você carrega essa influência, você tem que alimentar. Quer dizer, para se sentir protegido, para se sentir no direito de pecar, à vontade. Então vai alimentar e achar que tem vontades, que tem direito. Então o que é que acontece com essa pessoa? Ela vai perder os próprios instintos. Ela perde de saber entre opressão e possessão. E devido a pessoa já estar possessa, para ela, tudo é ela. É da natureza dela, é da vontade dela. Esse negócio de espírito não existe. É assim que a pessoa acredita. Porque não discerne mais. Não pensa mais entre o bem e o mal. Não sabe mais. Eles criam o seu bem próprio. E vivendo o problema que é de geração. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.